Boa tarde a todos. Antes de mais, gostaria de cumprimentar todos os palestrantes desta nossa conferência de hoje, bem como todas as pessoas que nos estão a ver e a ouvir aqui online, por todo o mundo, e em particular o mundo que fala a nossa língua, a língua portuguesa. Para quem porventura ainda não conheça bem a Associação Internacional das Comunicações de Expressão Portuguesa, a AICEP, a cuja direção tenho a honra e o gosto de presidir e que comemora este ano os seus 30 anos de vida, é uma associação internacional científica e técnica de caráter não governamental e sem fins lucrativos, que tem por objeto promover o estreitamento das relações entre os seus membros, de modo a contribuir para a harmonização, para o desenvolvimento e modernização das comunicações, incluindo o apoio direto e efetivo a programas e projetos nos países em desenvolvimento de língua portuguesa, designadamente através de ações de formação e de cooperação para o desenvolvimento. Com sede em Lisboa, a AICEP é um espaço de convergência dos parceiros do setor das comunicações e é a única associação mundial que agrega as comunicações da lusofonia, tendo hoje como membros cerca de 40 operadores de correios e encomendas, de telecomunicações e comunicações eletrónicas, de conteúdos e mídia de televisão e também órgãos reguladores de comunicações dos 9 países e território de língua oficial portuguesa. Fazem parte da base associativa da AICEP, entre muitos outros membros, de Angola, a Angola Cables, de Cabo Verde e de São Tomé e Príncipe, a Unitel T+, e a Unitel São Tomé e Príncipe, respectivamente, e de Moçambique, a Arecom, a Autoridade Reguladora das Comunicações, cujos responsáveis máximos temos o privilégio de hoje aqui os ter connosco e que desde já saúdo. No âmbito do plano de atividades para 2020 e numa parceria com a Angola Cables, vamos realizar este ciclo de conferências sobre unidade ao tema Mudança e Estratégia para o Futuro, sendo os temas das várias conferências relacionados com os grandes desafios para o setor das comunicações, designadamente lusófono, não só os que já tinha antes da pandemia causada pelo Covid-19, mas também os agora decorrentes desta pandemia. Vamos assim realizar em cada um dos próximos 5 meses 5 conferências. Uma, a de hoje, sob o tema Covid-19, novos desafios para o setor das comunicações, e cujos oradores ou palestrantes são, e passo a apresentar, António Nunes, Presidente Executivo da Angola Cables, de Angola, Américo Muxanga, Presidente do Conselho de Administração da Autoridade de Reguladora de Comunicações de Moçambique, a Arecom, Alcino Lavrador, Presidente Executivo da Aldis Labs, e o Inóes Ferreira, Diretor-Geral e Administrador Executivo da Unitel T+, de Cabo Verde e da Unitel de São Tomé e Príncipe. A todos eles, bem como ao moderador Cussi Eugénio, editor-chefe do jornal na TV Zimbo, dirijo um cumprimento muito especial e agradeço em nome da AICEP a sua presença e participação neste webinar de hoje e por virem partilhar connosco a sua visão e as suas reflexões sobre o impacto que esta pandemia provocada pelo coronavírus está a ter nas atividades das suas organizações e que desafios novos surgem para o setor das comunicações. Antes desta crise pandémica à escala global, o mundo já estava a mudar a um ritmo muito acelerado. A pandemia veio acelerar ainda mais este processo. Todos os dias continuam a surgir novas tecnologias que mudam a forma como comunicamos, como fazemos negócios ou interagimos com o que nos rodeia. A transformação digital, agora ainda mais acelerada por esta crise pandémica, está a afetar transversalmente a sociedade, independentemente das geografias, tendo um impacto na vida das pessoas em todas as suas dimensões. No trabalho, no lazer, na vida pessoal e também na forma de estar das organizações, facilitando e potenciando a inovação, possibilitando uma completa revolução nos processos instaurados e trazendo ganhos de eficiência. Para além do impacto nas novas formas de trabalho, dos nómadas digitais e de teletrabalho, na forma de realizar conferências, como é o caso desta que estamos aqui a participar hoje, na otimização dos processos e no relacionamento com os cidadãos e clientes, a tecnologia e a digitalização, agora com esta pandemia ainda mais acelerada, está também a ter um impacto significativo nos negócios, na economia e no bem-estar, num mundo em que todos os setores, desde a indústria ao retalho, à banca, aos seguros, à energia, ao turismo e até à saúde, são cada vez mais liderados por empresas com uma forte presença na economia digital. Veio agora esta crise humanitária brutal e repentina, que sem nos ter dado tempo de qualquer preparação, está já a originar uma igualmente enorme crise social e económica e ainda sem que se perceba muito bem neste momento qual a dimensão dos impactos negativos a nível económico que temos pela frente. O nosso setor, já por si
com uma evolução algo imprevisível em face do surgimento permanente de novas e melhores tecnologias, tornou-se agora ainda mais imprevisível. Mas sabemos algumas coisas. Sabemos que vamos todos sair desta crise mais fortes e resilientes. Mas sabemos que não o conseguiremos fazer sozinhos, sendo fator crítico de sucesso para esse objetivo uma grande e permanente cooperação entre todos, entre operadores, autoridades reguladoras, clientes e consumidores. Só juntos seremos mais fortes e iremos mais longe e faremos o mundo avançar e superar esta crise. Sabemos também que o mundo, organizações e pessoas que nele trabalhamos e habitamos, não vamos continuar a viver e a trabalhar da mesma forma como antes desta pandemia. E sabemos, e isto é igualmente muito importante e motivo de um grande orgulho e satisfação, mas também de enorme responsabilidade, que não nos assusta, mas sim nos motiva ainda mais, que o nosso setor, o setor das comunicações, demonstrou ser, como de resto já o era antes desta pandemia, o grande motor que faz funcionar o mundo e as vidas de todos nós. Já imaginaram o que seria do mundo e de todos nós ao longo desta pandemia sem as comunicações? O que estaria a ser de nós sem a banda larga, sem a internet, sem as redes de comunicações, sem a televisão e os seus conteúdos, sem os telefones, os computadores e os smartphones, e até também sem os correios e toda a sua estrutura a ligarem os mundos digital e físico e a levarem as compras, muitas vezes de bens essenciais, que tivemos que fazer e continuamos a ter que fazer porque não podíamos e alguns de nós ainda não podem sair de casa? O nosso setor, as nossas organizações e todos os nossos colaboradores têm heroica e corajosamente estado a manter a vida a acontecer, o mundo a funcionar, a garantir que as economias continuam a funcionar, na linha da frente, a prestar ininterruptamente serviços essenciais às populações, a aproximá-las, a mantê-las juntas nestes tempos inéditos e duros de confinamento e de separação. Os tempos de crise trazem-nos sempre enormes e acrescidos desafios, mas também amplificam a nossa determinação para os abraçar e os superar, para que no fim, juntos, estejamos mais fortes e bem preparados. E os atuais tempos não são, quanto a isso, uma exceção. Pelo que estamos todos muito ansiosos por ir ouvir os nossos palestrantes de hoje, aquilo que eles têm para partilhar connosco, sobre como as suas organizações estão já a encarar esses desafios, como estão já a preparar o trabalho de regresso a esta nova normalidade, dando assim o seu contributo para o renascer de um mundo, o das comunicações, ainda mais forte, mais resiliente e capaz de satisfazer as necessidades sempre e cada vez mais exigentes dos respectivos mercados e dos clientes. Agradeço, pois, em nome da direção da AICEP, o desafio que a Angola Cables lançou à AICEP para a co-organização e co-realização deste ciclo importante de conferências e webinars. Agradeço uma vez mais a todos e cada um dos nossos palestrantes de hoje e passo de imediato a palavra ao Cláudio Eugênio, o nosso moderador, para que possa dar início ao que se espera que seja um muito vivo, enriquecedor e participativo debate. Muito obrigado e os votos a todos e uma excelente conferência. Muito obrigado a nós, a esta introdução feita pelo João Cobo Santana, ele que é o presidente da AICEP. Falou aqui de coisas bastante importantes, que nos são bastante próximas, apesar da distância. A Covid, pela primeira vez no mundo, conseguiu ser a primeira pandemia a afetar-nos a todos por igual, não há pequenos, não há grandes. Não há quem sofra menos ou quem sofra mais, os efeitos são transversais e são estes que estamos a viver. De tal maneira que relança um desafio muito grande para a forma como nós vamos viver o setor das comunicações em particular. Eu vou começar este primeiro momento já saudando a todos os participantes, começando por deixar, pelo menos aqui, algumas regras para as pessoas que nos estão a acompanhar. Agradecer a elas por estarem connosco, por aceitarem o nosso convite. Dizer que podem endereçar as questões através de um chat que nós temos aqui criado, sendo que para tal seria então necessário que as pessoas se identificassem, colocassem a pergunta dizendo exatamente para quem é que a estão a dirigir. Feito isso, nós vamos depois então tratar, temos uma equipa de back-office que está a trabalhar no sentido de fazer com que as suas preocupações possam então depois ser colocadas aqui e respondidas pelos nossos oradores.
Ora, muito bem, entrando propriamente para aquilo que é o tema da nossa conversa, eu começo por perguntar aos senhores, porque se nós fizermos contas, nós estamos há exatamente 6 meses debaixo desta da pandemia. Muito provavelmente, quando ela começou, muitos de nós não acreditou que ela fosse ter a dimensão que ganhou. E a pergunta é exatamente essa: como é que as vossas operações estão a reagir a estes desafios? Como é que vocês se adaptaram aos lockdowns, quer comerciais como a nível das pessoas? Portanto, é uma pergunta que eu coloco quer ao António Nunes, ao Américo Muxanga, ao Enoes Ferreira e também ao Alcino Salvador. Quero ouvir de vocês o que é que efetivamente, como é que efetivamente vocês estão a lidar com toda esta situação. Muito boa tarde a todos. Dou então eu o início à resposta. Agradeço desde já aos participantes que estão aqui comigo neste evento e também a todas as pessoas que estão a seguir-nos, no fundo, e perceber um bocado como é que o setor se está a comportar e como é que as empresas estão a reagir nos diferentes países. Como é que a Angola Cable está, digamos, a reagir à situação? Naturalmente que isto é uma situação completamente nova, porque mesmo sendo a Angola Cables uma multinacional e tendo pessoas alocadas em vários países, e nós no fundo já trabalhávamos de alguma forma, de uma forma remota, portanto, tanto com o Brasil como com a África do Sul, temos pessoas baseadas em Portugal, e portanto nós já de alguma forma trabalhávamos neste regime digital. No entanto, o facto de agora estarmos efetivamente todos confinados e em casa, portanto não é só nos países, mas em casa, é sem dúvida um novo desafio para todos nós. No entanto, temos constatado coisas extremamente interessantes. A satisfação das pessoas de alguma forma melhorou. E isto, sem dúvida nenhuma, é uma inovação. Isto é, o facto das pessoas estarem a trabalhar mais, e nós neste momento sentimos que estamos a trabalhar mais do que trabalhávamos anteriormente, provavelmente porque estamos mais motivados. Passamos a dar importância àquilo que não dávamos anteriormente, que era o facto de irmos todos os dias ao escritório e estarmos todos os dias juntos. Era uma coisa normal e neste momento é quase como uma necessidade, não é? Então, talvez por esta razão estamos muito mais juntos e muito mais cooperativos uns com os outros e temos tido uma eficiência interessantemente positiva. Por outro lado, a relação com os clientes, naturalmente, essa está a mudar e essa está a ser mais desafiante, não é? Até porque nós fazíamos muitos eventos de vendas em conferências e, portanto, essas conferências deixaram de existir fisicamente e por isso estamos a reinventar um pouco esta situação de continuidade do negócio. Ok. Muito obrigado, António Nunes. Eu passo agora a palavra ao Américo Muxanga. A nível de Moçambique, qual é a realidade? Muito obrigado, Cusi, e começo por saudar a todos os participantes deste painel, em particular ao presidente João Cabos Santana, que fez uma intervenção belíssima para o início desta plataforma. Vejo aqui o Alcino, que não via há muito tempo, e aproveito também mandar os meus cumprimentos. Bom, em relação à questão que é colocada, devo dizer que nós costumamos brincar aqui em Moçambique e dizer que o Covid é o maior CIO do mundo, porque o Covid conseguiu, em 3 meses, fazer aquilo que todos os CIOs do mundo gostariam que fosse feito nas suas organizações. Vou falar em particular no setor de regulação, portanto, para dizer da minha instituição, dizer que nós, bem antes do presidente, no caso de Moçambique, decretar o estado de emergência, já tínhamos ensaiado totalmente o teletrabalho. Portanto, temos, se forem a ver, digamos, no nosso site, onde encontrar lá um sistema que nós chamamos de balcão virtual,
que é um portal que permite que qualquer entidade possa submeter as suas solicitações de forma remota, portanto não precisa de vir aqui para a instituição, e nós também temos condições de, estando em casa ou em qualquer outro lugar, através do celular ou através do laptop ou iPad, podermos ver os assuntos que nos são solicitados, tomar decisões sobre eles e fazer, digamos, todo aquele processo administrativo que antes era feito, digamos, via papel e levando de um gabinete para o outro. Portanto, por causa do Covid, nós transformamos a nossa maneira de estar. De facto, nós já só vamos ao escritório quando há realmente uma necessidade de estar no escritório. Não é algo que fazemos porque o horário determina que temos de estar no escritório. Todas as vezes temos alguma necessidade de vir para o escritório e aí nós nos deslocamos, mas em condições normais nós trabalhamos em termos remotos. Mais tarde eu vou falar talvez das transformações que nós estamos a observar no setor das telecomunicações, na sociedade, no país e em todo o serviço público, como consequência, digamos, desta pandemia que nós temos, que tem sido transformações interessantes. Portanto, em princípio, a sociedade está a tentar se adaptar, tendo em conta situações em que não pode se deslocar para o serviço, não pode fazer encontros, não podem se encontrar com regularidade para um encontro, para um almoço, para um jantar. Portanto, a tecnologia tem sido o suporte principal para esta interação. Penso que ao longo desse painel poderíamos falar disto, mas em geral posso dizer que na nossa organização, finalmente e rapidamente, e por consequência desta situação, acabamos introduzindo ferramentas que nos permitem fazer o teletrabalho, comunicarmos através de ferramentas de IT. Quando eu vejo este painel no qual nós estamos hoje, através do Zoom, é consequência da pandemia, porque, de contrário, se calhar tínhamos organizado um workshop em algures para nos encontrarmos e podermos interagir. Muito obrigado, Cossi. Ok, muito obrigado. Então, foi interessante saber que a forma como Moçambique e o setor das comunicações se organizou, tal como tu disseste, Américo Muxanga, antes mesmo de ter sido decretado o estado de emergência, ou seja, o facto de vocês já terem pensado em implementar o teletrabalho representa um fator de atenção para todo este fenómeno e também o cuidado que sente-se que vocês tiveram em perceber de antemão o que é que aí vinha. Vamos até ao Enoesi, vamos falar agora com o Enoesi, ele está é o presidente do Conselho de Administração da Unitel, Cabo Verde e São Tomé. Certamente que boa tarde. A solução não foi diferente. Não foi um pouco diferente. Antes de mais, gostaria de saudar os meus colegas de painel e saudar todos os participantes que, através dessas plataformas, nos acompanham. Bom, nós Unitel, nós estamos inseridos em 2 países africanos, economias pequenas e países muito emergentes, e naturalmente que o impacto do Covid trouxe também um impacto brutal e severo nessas mesmas economias. Portanto, estima-se perdas de PIB a rondar os 2% a 4%, e portanto a Unitel insere-se também dentro destes mercados em que opera. E o que é que nós fizemos? Olha, primeiro porque o próprio estado de confinamento, o estado de emergência e o próprio lockdown assegurou da parte do governo que fossem assegurados ou fosse considerado o serviço de comunicações como um serviço mínimo. E isto colocou um desafio acrescido à própria operação, não é? Que era necessário garantir os serviços mínimos. E portanto, nós abordamos estes desafios em 3 dimensões. Portanto, a primeira dimensão é das redes e das infraestruturas. Portanto, sentimos que houve naturalmente um aumento exponencial daquilo que é o tráfego portanto, era necessário assegurar que este crescimento fosse possível manter os níveis de qualidade de serviço e alta disponibilidade da nossa rede e, consequentemente, este mesmo crescimento também traz outros desafios. Portanto, aumenta, consequentemente, o nível de tentativas de fraude na nossa rede e, portanto, tivemos que assegurar também
todos os mecanismos para assegurarmos que, portanto, pelo menos a minimização desses impactos. A segunda dimensão tem a ver também com aquilo que é a oferta. Portanto, o confinamento obrigou-nos a adequar aquilo que é as nossas ofertas às necessidades dos consumidores. E conseguimos fazer isso muito rapidamente. Repara, houve um shift de mudança de pedidos daquilo que eram serviços empresariais ou serviços corporativos para serviços residenciais. Portanto, as pessoas estando confinadas em casa sentiram mais necessidade de ter acesso à informação, acesso a conteúdos de entretenimento e etc. E, portanto, isto colocou-nos também desafios em termos daquilo que eram os nossos processos de instalação, de serviços, os processos de entrada de serviços de banda larga fixa. E também permitiu-nos que nós tivéssemos que assegurar alguma bonificação do nosso tráfego, ou seja, para garantir que as pessoas estivessem em casa, tivemos que fazer uma campanha a nível nacional que pudesse dar gratuitamente tráfego aos clientes para, no fundo, estimular o próprio confinamento, não é? E naturalmente, aquilo que eu falei, estas economias são economias muito assentes em serviços e muito dependentes do setor turismo. Claramente que houve diretamente um impacto direto naquilo que é os negócios e na receita do wholesale, e nomeadamente as próprias receitas que derivam do setor turístico. E a terceira e última dimensão tem a ver com as pessoas, ok? E para nós a mais importante, primeiro porque era preciso garantir as condições de saúde para todas as nossas pessoas, para todos os nossos colaboradores, e era preciso também garantir os serviços mínimos. Portanto, nós tivemos que adequar os nossos métodos de trabalho e os nossos processos, no fundo, para assegurar que os níveis de produtividade das pessoas estarem em teletrabalho e trabalharem a partir de casa funcionassem, não é? E, portanto, funcionou porque, com base nestas metodologias, permitiu nós, Unitel, conseguirmos recordes de vendas nos serviços residenciais. Mas, acima de tudo, Cussi, acho que o que esta pandemia traz-nos uma questão que eu gostaria de ressalvar, que tem a ver claramente com a própria responsabilidade individual, não é? E aquilo que são os modelos de liderança, não é? Ou seja, que foram e têm sido determinantes para enfrentar o lockdown e para termos o sucesso da continuidade do nosso negócio. Sim, senhora. Aumento do tráfego. Eu retive este elemento até porque nós, com essa questão do confinamento, muitas das pessoas tiveram que ficar em casa. A internet passou a ser usada para além do simples contacto. Hoje uma série de provedores de serviços foram obrigados também a aumentar as suas capacidades e claro que se não houver capacidade de infraestrutura para atender a toda a gente, isto teria sido um caos. Isso é um tema que nós vamos desenvolver lá mais para frente, porque agora, e é o último orador para essa primeira ronda da primeira questão, o Sr. Alcino Lavrador, presidente da Altice. Portugal, pelos anos, sei que já pela infraestrutura que tem, muito provavelmente estes problemas afetaram muito menos, ou seja, houve menos dificuldades em se adaptar a toda essa realidade. Boa tarde a todos, muito obrigado por esta oportunidade de partilhar convosco algumas notas sobre este tema tão atual e importante, e também uma saudação especial a todos os colegas de painel, amigos, e também ao Mérico, obrigado pela referência, e aqui fica um abraço também. Bom, em primeiro lugar só um disclaimer, eu sou responsável pela Altice Labs, portanto é o Centro Tecnológico e de Inovação do Grupo Altice, mas vou efetivamente referir um pouco mais a Altice Portugal, que é, digamos, o que nos traz aqui nesta ligação à lusofonia, e portanto sobre esta operação. A primeira prioridade foi a segurança, foi garantir a segurança dos colaboradores,
através de implementação de medidas preventivas e reativas face à pandemia. Medidas que foram aplicadas nos escritórios, nos edifícios, nas lojas, nas equipas do terreno, porque foi preciso continuar a instalar acessos de banda larga, fibra óptica, reparações também. Portanto, como o Inês referiu, houve uma procura muito grande nos serviços residenciais e que foi preciso dar a resposta. Portanto, houve necessidade de criar kits, de criar procedimentos, de criar processos, etc. Depois também garantir a funcionalidade das redes e serviços, e quando eu falo serviços, estou-me a referir a data centers e aplicações e enfim, serviços de comunicações que se fornecem. Só para terem uma ideia, na primeira semana do estado de emergência em Portugal, na semana 16 a 22 de março, houve um crescimento da voz móvel de 30%, mas da voz fixa 80%, que era algo que já não existia há muito tempo, e obviamente os dados cresceram exponencialmente. Portanto, tudo isto foi preciso, sendo feito continuamente, reforçando a rede, reforçando as plataformas, reforçando os acessos a data centers e outras aplicações. Também o consumo de televisão, a visualização de conteúdos cresceu quase para o dobro. O Video on Demand cresceu 75% e os OTTs, que são suportados nas infraestruturas que a Altice Portugal disponibiliza, cresceram mais de metade. Relativamente ao teletrabalho, numa semana, e nós começámos o teletrabalho na Altice, em toda a Altice em Portugal, uma semana antes do estado de emergência, foi assim decidido. Nós colocámos numa semana 4.000 pessoas em teletrabalho e gradualmente ao longo das 2-3 semanas seguintes foram estendidas para 10.000 pessoas. Portanto, 6.000 funcionários diretos e 4.000 indiretos. Houve obviamente grandes desafios, nomeadamente nos call centers, tivemos que descentralizar os call centers, digamos assim, colocando as pessoas em casa. Foi necessário adquirir computadores, headsets, enfim, houve todo um processo de compras, de fornecimento, de recepção, de distribuição, como imaginam não foi fácil. E depois os desafios tecnológicos também, as ferramentas de trabalho remoto, foi necessário adquirir licenças, embora nós já tínhamos direito a todos os colaboradores do Grupo Altice em Portugal, tinham direito a um dia por semana de trabalho em casa, de teletrabalho, mas não era utilizado com todos ao mesmo tempo, não é? E portanto foi necessário adquirir licenças das ferramentas. Talvez a maior dificuldade que posso partilhar convosco que sentimos foi no reforço das VPNs para aceder às aplicações internas, e obviamente foi necessário negociar com todos os fornecedores as licenças, os equipamentos que foram necessários. Obviamente que o teletrabalho, digamos, trouxe responsabilização, como também já aqui foi dito, mas trouxe também desafios que algumas pessoas, alguns casais com filhos, a interferência deles, nomeadamente os filhos mais novos, foi um caso que foi preciso lidar, com que foi preciso lidar. Era necessário, às vezes as equipas tinham que trabalhar em paralelo, e portanto aí havia mais dificuldade, mas nós temos que passar daquele regime de controle de trabalho, controle de presença, para a entrega de resultados. E também creio que o Inês referiu isto, é necessário criar maturidade nos líderes de equipas para que possam controlar os resultados em vez de controlar a presença ou estar online ou offline. E portanto há muitas pessoas que não puderam simplesmente trabalhar durante o dia por causa dos filhos e portanto foi preciso dar-lhes a oportunidade de desenvolverem o trabalho quando pudessem, com os espaços pessoais que queriam. E houve também pessoas que referiram que não gostaram de misturar, porque a casa deles era o seu castelo, era o local de refúgio, o local em que eles, digamos, voltavam de um dia de trabalho e que esqueciam um pouco o ambiente, a pressão do dia-a-dia, e nós invadimos esse espaço. Portanto, também temos que perceber
que há coisas pessoais em que nós nos estamos a imiscuir com esta questão do teletrabalho. Mas, do ponto de vista da Altice Portugal, houve uma ligação permanente, até porque é o maior operador em Portugal, e portanto houve uma ligação permanente com o Ministério da Saúde e da Economia. Foram feitas diversas iniciativas e diversos desenvolvimentos e ações, nomeadamente o reforço da linha SNS 24, que é um serviço que é prestado pela Altice Portugal. Talvez podem achar estranho, mas a contratação de enfermeiros e médicos para prestar o atendimento do SNS 24 é feito pela própria Altice Portugal, portanto não há, está para além de um call center, não é? E nós reforçamos essas linhas e também com tecnologia que a própria Altice Labs desenvolveu, como os bots, que são assistentes digitais, que permitiram uma interação com os utilizadores através de linguagem natural e em português, e quando passava a chamada para o enfermeiro ou o médico já levava todo um escrutínio feito a priori, portanto dava maior celeridade e maior eficiência no atendimento. Houve outras iniciativas, com a Universidade do Minho, com a Unidade de Medicina Digital, nós entregámos-lhe, digamos, as soluções que nós desenvolvemos na Altice Labs para centrais de atendimentos virtuais, para telemedicina, e portanto houve todo um conjunto de iniciativas que foram desenvolvidas e que foram articuladas sempre com o Ministério da Economia e Ministério da Saúde. Também ainda antes de terem começado as aulas num regime de como é que chama, teleaula, não me recordo agora o nome, foram criados pacotes de serviços que incluíam módem de 4G, mais computador, mais os conteúdos digitais. Foram criados pacotes para atender às pessoas, aos alunos que estavam em casa e que tinham que continuar a estudar. Penso que, resumidamente, foi este, digamos, o impacto que nós tivemos na operação em Portugal. Sim, senhora. Muito obrigado então aos senhores. Eu ia só colocar mais uma questão que tem a ver com o facto da ICEP pretender potenciar o desenvolvimento e exploração de iniciativas entre as empresas de expressão portuguesa. A Covid veio aumentar a necessidade das empresas participantes da ICEP se alinharem melhor na criação de estratégias de negócios, de língua, negócios digitais, portanto é isso que eu queria dizer, negócios digitais em língua portuguesa. O que eu lhes coloco é, como é que vocês olham para este desafio? Deixo essa pergunta aberta a qualquer um dos senhores para poder então eu posso responder. continuar, já agora estava com o microfone aberto. Necessariamente de continuar na ordem. Exatamente. A cooperação entre empresas e entre entidades é fundamental para complementar as valências e partilhar boas práticas, como é óbvio. Ninguém tem hoje dentro da organização todas as competências que necessita para desenvolver o seu negócio ou o propósito da sua empresa. Estamos dependentes uns dos outros para agregar valor e no portfólio de produtos e serviços que disponibilizamos aos nossos utilizadores, utentes, o que seja. E, portanto, todas as oportunidades que promovam a cooperação entre empresas da expressão portuguesa são boas e devem ser aproveitadas. O Covid veio mostrar que há uma necessidade urgente de acelerar a transformação digital, também como a intervenção inicial do Cabo Santana referiu. Para que os negócios e as pessoas possam prosperar, temos que acelerar essa transformação digital. Ela vinha a ser feita, mas veio-nos mostrar que é necessário acelerá-la para estarmos preparados para outras eventualidades e para outras crises como esta. Portanto, estamos à mercê de situações semelhantes no futuro e temos que nos preparar e, em particular, temos que repensar as cadeias de abastecimento, criando alternativas e redundâncias geográficas e operacionais, de forma a manter a continuidade no negócio. Portanto, nós ficámos muito dependentes do just-in-time, ninguém faz stocks, é encomendado à produção,
produtor é um produtor, não temos alternativas, muito menos geográficas, e portanto este é algo que nos deve fazer repensar toda esta problemática. Depois criar pontos de contacto digitais com os clientes, com fornecedores e com parceiros. Criar marketplaces digitais também, e ainda bem que houve, digamos, uma chamada para esta problemática de criar marketplaces que dinamizassem o consumo de produtos locais até, ou de produtores que estavam à mercê das grandes superfícies ou dos centros comerciais que estavam fechados. E portanto é preciso também, dentro das próprias organizações, sejam empresas, sejam outras entidades, minimizar os processos físicos através da desmaterialização de processos internos dentro e de dentro para fora. Creio que é isto que nos colocou esta crise do Covid. Sim, senhora. Obrigado, então, ao Alcino Lavrador. Pois não? Permita-me também dar aqui algum contributo e aproveitando aqui o tema que o Alcino lançou. Eu, do ponto de vista, eu acho que, sem dúvida, que faltou um espaço de ações concertadas no tempo Covid, não é? Acho que cada operador focou na sua estratégia local, não é? E onde temas como a oferta, o procurement, a logística, a inovação, a própria gestão de estoque, portanto, diversos temas que foram analisados de forma muito isolada, ok? E eu acho que esta pandemia trouxe, portanto, vários setores, para além até do nosso setor, perderam tração, não é? Mas de uma outra perspectiva, trouxe e surgiram também oportunidades. O Alcino falou em algumas delas, eu apenas revelava mais algumas, ou seja, temas como, por exemplo, criar um marketplace digital, criar e enfocar em estratégias para transformar o processo de educação dos nossos países, principalmente em África, não é? O tema da saúde, não é? E criarmos condições até através de próprias apps que estão a fazer o tracking da própria pandemia. Portanto, claramente, do meu ponto de vista, uma ação concertada futura neste universo até da própria ICEP, creio que é um ativo a explorarmos. Sim, senhora, muito obrigado. Eu queria então também participar aqui um pouco e portanto estava-me a rir um bocadinho há bocado pelo seguinte, nós estamos em plena quarta revolução industrial, portanto já várias vezes abordamos isto em vários fóruns e nós temos, provavelmente todas as pessoas que estão aqui, temos apelado isto muito ao mercado, que nós estamos numa fase, na nova era da digitalização e, portanto, tudo isto que vai potenciar este próprio mercado da digitalização é algo que nós, de alguma forma, já andamos aqui a pregar há algum tempo. Então, o Covid-19 é só um agente disto tudo. Portanto, o Covid-19 veio aqui a acelerar todo este processo que nós, efetivamente, já andamos a mencionar, não é? Que vai acontecer. E, portanto, a única coisa que nós estamos a constatar por esta pandemia, efetivamente, é que aquilo que andamos a dizer já há alguns tempos é um facto, é o que está efetivamente a acontecer. O mundo vai ser diferente. Nós próprios vamos olhar para o mundo de uma forma distinta. Há bocado o Alcino dizia que a relação familiar de alguma forma é um problema com a operação laboral. Nós tivemos já reuniões em que as mães tiveram que ter os filhos ao colo porque senão elas não conseguiam estar na reunião, não é? E portanto o que foi engraçado foi que a partir do momento em que a criança participou na reunião, a mãe lhe disse, olha, agora tens de estar calado que eu estou em reunião. Então isto é extraordinário. Isto é extraordinário porquê? Porque nós vamos ter que efetivamente aprender a conjugar a nossa relação familiar, a nossa relação ambiental, a nossa relação planetária com a nossa atividade económica e a nossa atividade do dia a dia.
Eu penso que, muito brevemente, a internet vai passar a ser um dos fatores dos direitos humanos, porque toda a nossa vida, toda a nossa informação, neste momento, vai estar dentro da internet. Portanto, nós vamos ter uma second life, efetivamente, e que vamos ter que a garantir desta maneira. Portanto, António Nunes, António Nunes, se não te importares, eu queria só colocar uma questão no meio desse teu raciocínio, que é saber de ti se estas alterações não estarão dependentes daquilo que efetivamente vier a ser a Covid. Porque nós estamos mergulhados num mar de incertezas, todos os dias existem coisas novas, muito do que se disse no início hoje já não é tão bem assim, portanto, meio que há no ar também a ideia de que isto é apenas uma temporada e que tudo pode voltar ao normal. Não, eu acho que o normal agora vai ser isto, ok? E se nós olharmos, por exemplo, para o número de câmaras de videovigilância que as cidades desenvolvidas hoje já têm e a operar perfeitamente, muito antes do Covid-19, ok? Na China, tu já não consegues dar 30 minutos de passos sem seres perfeitamente identificado, ok? Londres está perfeitamente sob vigilância de câmaras CCTV. Esta situação não é só uma situação após Covid-19, isto já estava do ponto de vista da sua própria implementação. No Oriente, praticamente que já não precisamos de dinheiro vivo. Portanto, as transações básicas financeiras já se todas fazem a partir do WeChat, não é? Então, isto é só uma nova realidade e o Covid só veio acelerar este processo porque nós vamos ter agora situações aqui de contágio, porque eu pessoalmente penso que até nós termos uma vacina efetiva que nos possa fazer com que nós consigamos viver com o vírus, nós vamos ter este problema do contágio, não é? E por isso, a única coisa que esta situação nos veio trazer foi acelerar o processo da digitalização das próprias economias, porque aquilo que nós estamos a notar é que efetivamente é mais eficiente usarmos a digitalização nas nossas operações, portanto, tanto nossas como nas restantes operações económicas, e portanto isto vai acontecer. A Angola Cables e o projeto da Angola Cables sempre foi uma das pontes de interligação da CPLP, não é? Nós temos hoje a ligação direta com o Brasil, nós já temos temos ligações diretas com o Brasil, temos ligações diretas com praticamente todos os países africanos da CPLP, e assim como Portugal, porque temos cabos diretos também para Portugal, e neste momento estamos a mover-nos para a Ásia, de forma a podermos também termos uma ponte de ligação para os países da CPLP asiáticos, de forma a criarmos efetivamente aqui uma ponte de negócios com a CPLP, porque faz todo o sentido, visto que separadamente somos muito pequeninos, mas em coletivo podemos fazer alguma diferença do ponto de vista do nosso posicionamento no globo. Eu queria também aqui, por exemplo, apresentar o fator que aconteceu em Angola, interessantíssimo, que foi quando nós entramos em lockdown, o Estado angolano criou um fórum, e esse fórum foi o Fórum das Telecomunicações, em que todos os operadores de telecomunicações, uma vez por semana, se reúnem. E, portanto, trocam entre eles os constrangimentos do setor e também do setor postal, não é? E isto é extremamente interessante. Portanto, este Covid veio trazer, de alguma forma, uma situação que nós anteriormente não tínhamos e hoje conseguimos estar neste fórum, todas as empresas de telecomunicações a apresentar os seus problemas e o próprio Estado ajuda a resolvê-los. E, portanto, isto é como eu disse anteriormente, estas situações vão auxiliar a conseguirmos ser mais eficientes do ponto de vista de produtividade.
Sim, senhor. Então, obrigado, engenheiro António Nunes, ele que é o CEO da Angola Cables. Eu passo agora a palavra ao senhor Alcino Salvador. Estamos a falar então dessas expectativas criadas pela ICEP, que pretende potenciar o desenvolvimento e a exploração de negócios digitais em língua portuguesa. Desculpe, não percebi a pergunta. A ICEP? Exatamente, pretende potenciar o desenvolvimento e exploração de iniciativas entre empresas de expressão portuguesa, sendo que o Covid aumentou esta necessidade das empresas participantes da ICEP se aliarem na criação de melhores estratégias de negócio digital. Certo, Portanto, certo. Exato. Bom, nós todos, como humanos, necessitamos do sentimento de pertença. Nós precisamos de sentir que pertencemos a uma comunidade, a um grupo, e creio que esta criação desta sociedade ou deste hub digital só depende da nossa vontade. Eu acho que há entidades que deviam ter isto como um desígnio, nomeadamente a CPLP. Que era porque o digital vem facilitar a nossa vida, do ponto de vista de negócios, do ponto de vista de vida cotidiana, como o António Nunes dizia, em muitos locais já não precisamos de dinheiro físico, noutros os serviços digamos, de estatais ou governamentais já se fazem à distância, bem facilitar a vida, e nós temos que aproveitar esta digitalização para também criar acelerar o aparecimento de uma comunidade de língua portuguesa baseada nesta economia digital. Reparem que, de facto, só com a conectividade que liga todas as pessoas e a digitalização dos processos e das empresas e da economia é que podemos trazer ou levar a equidade a todas as pessoas, portanto, levando-lhe a mesma oportunidade de acesso à cultura, de acesso à formação e de acesso também até ao próprio trabalho. Hoje, e isto foi mostrado, o teletrabalho resulta bastante bem e, portanto, nada impede que uma pessoa em Moçambique esteja a trabalhar para uma empresa que tem a sua sede no Brasil ou noutro país qualquer. Aliás, quanto a mim, esta digitalização e esta oportunidade de criar um hub digital de língua portuguesa baseado na economia podia ser também um motivo para criarmos um marketplace de trabalho e de negócios de língua portuguesa. Até tendo em conta os diversos fusos horários, desde Timor até ao Brasil, nós podíamos implementar o trabalhar around the clock, praticamente. Portanto, acho que é perfeitamente razoável pensarmos que a digitalização vem facilitar esta criação de uma vontade de criarmos um hub digital económico, suportado na economia, mas obviamente que a economia depois vai desenvolver a cultura, a formação, todos os aspectos sociais, porque vamos promover a equidade, a igualdade de acesso, independentemente da localização, independentemente da condição social, a todos os falantes de língua portuguesa. E a língua, obviamente, é um fator, uma ferramenta muito poderosa na união e na coesão das pessoas e de criar esse grupo e esse sentimento de pertença. Sim, senhora. Eu vou passar aqui agora as perguntas que nos estão a chegar das pessoas que estão a participar e estão a acompanhar-nos. Eu vou desde já também agradecer a todos eles por manifestar então o interesse de acompanhar essa abordagem sobre o setor das comunicações e a forma como a Covid está então a impactá-las. Há aqui uma pergunta que é colocada
para o Sr. Américo Muxanga responder, tem a ver com a forma como Moçambique as telecomunicações em Moçambique estão preparadas para a demanda dos utilizadores dos seus serviços. Eu não ouço. Muito obrigado, Cossi. Muito obrigado pela questão que colocou, ou pela questão que foi colocada por um dos participantes deste painel. Primeiro, aquilo que quero dizer é que aquilo que nós vemos como sendo reação, o impacto que tem nas telecomunicações, resultante, digamos, deste Covid, é que isto é mais uma oportunidade para as empresas de telecomunicações. Pode até ter um prejuízo imediato, mas o que nós vemos em termos de tráfego, como esteve a dizer, digamos, o Alcino, há um aumento exponencial do tráfego nos vários sítios. Portanto, tanto o tráfego de voz, assim como o tráfego de dados aumentou. E acho que tudo tem a ver com o fato de que as pessoas, apesar de que as pessoas faziam chamadas quando estavam no serviço, estando em casa e precisando, digamos, de manter-se a funcionar, são obrigados a gerar mais tráfego. Então, nós vemos isto como uma oportunidade. Também, o impacto imediato da necessidade do teletrabalho resulta que muitas empresas que tinham seus colaboradores a trabalhar essencialmente a partir do serviço, são obrigados a trabalhar a partir de casa, então tiveram que ter ligações alternativas que não só a ligação via rede celular que tinham, para poderem ter uma ligação de maior capacidade. Então, há naturalmente maior procura de sistemas de telecomunicações ou redes de telecomunicações para as pessoas poderem trabalhar. Também isto está-se a traduzir numa outra demanda, que a banda larga, de que vínhamos falando ao longo do tempo, tornou-se agora uma necessidade, porque para eu poder fazer teletrabalho, preciso de normalmente uma banda larga maior do que aquela que preciso para falar ao telefone ou consultar o e-mail, etc, etc. Então, este é um desafio para os operadores. O outro problema que vemos é que a qualidade de serviço é uma necessidade. A maior parte das pessoas que, mesmo aqueles que faziam algum teletrabalho, muito raramente precisavam de fazer encontros via Zoom, Microsoft Teams ou WebEx no passado. Mas agora, quase que todas as instituições estão à procura de banda larga para poderem fazer videoconferencing ou fazerem teleconferência. Isso significa que a qualidade de serviço é cada vez uma exigência maior, porque se eu não tiver um link permanente durante 1 hora, 2 horas, digamos, que pode durar uma reunião, significa que não vou poder ter uma melhor experiência de trabalho remoto ou reunir-se, digamos, remotamente. Também há algo que nós vínhamos dizendo antes, que as redes têm que estar disponíveis em todo o sítio. Com a questão, digamos, desta pandemia, nós começamos a ver que é preciso efetivamente universalizar os serviços e com uma banda larga suficiente para as pessoas poderem interagir, digamos, à vontade. Então, isto é uma pressão para as empresas de telecomunicações. Entretanto, as empresas de telecomunicações, depois de ter sido tomada a decisão, por exemplo, do estado de emergência em Moçambique, nós vimos aquilo que estava a dizer o Nunes, digamos, está a acontecer em Angola, é que as empresas de telecomunicações de Moçambique, mesmo antes de nós tomarmos decisões sobre o que é que eles deviam passar a fazer, já tinham prontificado a oferecer serviços para o Sistema Nacional de Saúde, fornecerem serviços para a área de educação, para permitir que tanto a saúde, assim como a área de educação, pudesse trabalhar normalmente. E para isso eles tiveram que se encontrar em conjunto, formularem estratégias, pensarem naquilo que podem fazer para oferecer para o sistema de educação, para o sistema de saúde, para poder funcionar. Hoje é possível, muitas das instituições de ensino em Moçambique estão a fornecer teleensino, e isso é possível porque o acesso às plataformas de ensino é gratuito para todos os estudantes. Isso faz com que o estudante que não tem capacidade de carregar o seu contrato com um certo pacote de dados, pode continuar a ter acesso ao conteúdo, digamos, de ensino. Ao nível da televisão também surgiram canais de televisão especificamente para suportar
a telescola. Portanto, vemos um setor de telecomunicações que está-se a transformar e se adaptar para poder fornecer um serviço melhor para a sociedade. Também vemos que, por exemplo, para a atividade de saúde, para poder saber como é que está sendo a propagação, digamos, da doença a nível local, também é um processo de tracing, digamos, que está a acontecer para aquelas pessoas que precisam de alguma vigilância ou para saber esta pessoa que agora está sendo identificada como tendo o Covid, onde que provavelmente esteve e a partir dali podermos saber qual é o próximo surto que poderemos ter, digamos, a partir de um certo local. Isso, vemos que são as telecomunicações efetivamente a participar para poder ajudar, digamos, a resolver problemas. Há uma mudança total que nós vemos pela maneira como os serviços são fornecidos. Ainda ontem estivemos a discutir um novo sistema que vai permitir com que as pessoas possam fazer booking de serviços. Portanto, se eu quero ir tratar de uma carta de condução, ou quero ir tratar do BI, ou quero marcar uma consulta no hospital, ou quero ir tratar de um documento de notário, em vez de eu ir para lá e formar a bicha, e a partir dali poder ter possibilidade de ter contato com a doença, há aplicações que vão surgir que vão permitir que todas as pessoas que querem ter acesso ao serviço podem ir para um portal, faz o booking daquilo que quer, determina a hora, então só vai se deslocar para aquele local com a certeza de que pode ser atendido. Isto evita que pessoas possam fazer deslocações para locais de forma inútil ou evita chegar lá e ter que permanecer 2, 3 horas para ser atendido e por esta via ser um veículo, digamos, de transmissão. Todas essas alterações que nós estamos a ver na sociedade têm como suporte por detrás a infraestrutura de telecomunicações. As empresas de telecomunicações terão que efetivamente alterar a sua forma de fornecer serviço, alterar a sua estratégia, criar maior robustez na infraestrutura de telecomunicações para garantir que a sociedade continue a funcionar com os mesmos níveis de desempenho que tinha antes, mas numa situação em que as pessoas já não podem estar a sair de casa ou terem encontros formais como acontecia anteriormente. Portanto, é isto que nós estamos a ver. Mesmo na área bancária, banking, mas forneciam isso como um serviço misto. Privilegiavam ainda a interação ou o atendimento dentro de um balcão. Com a situação de pandemia, todos eles estão a desencorajar o atendimento no balcão para que todas as pessoas possam fazer as suas operações com base na internet ou com base nos serviços que são fornecidos nas plataformas de mobile banking. Isto é uma transformação que está a acontecer tanto na indústria de telecomunicações, assim como na indústria bancária. E vemos spots publicitários na televisão a encorajar que as pessoas usem o teletrabalho, usem serviços remotos, do que deslocar-se para as instituições para poder ter acesso aos serviços. É esta reação que gostaria de colocar, a questão que é colocado por si, que está a fazer o relay daquilo que um dos participantes colocou aqui na rede. Exatamente, e acabou até por responder também uma outra questão que tem a ver com os incentivos que foram dados a nível de Moçambique, fundamentalmente para a comunidade estudantil. Eu ia colocar agora uma outra questão que tem a ver com o facto de nós agora, no dia 5 de maio, termos comemorado pela primeira vez o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Falando do Big Data, de data centers, de conhecimento científico, para quando assumir que temos uma riqueza digital suficiente para interligar data centers, pontos de presença, redes académicas e científicas de língua portuguesa. Eu passo esta pergunta ao Sr. Alcindo Lavrador, para que ela possa responder. Bom, claro que depois eu vou pedir também a participação dos restantes participantes. Certo. Em primeiro lugar, é necessário digitalizar, digamos assim, todos os acervos que existem nos museus, nos arquivos, porque não tem dúvida que a nossa história coletiva, unida pela língua, é extremamente rica e plena de ensinamentos para esta geração e para as gerações futuras.
Mas uma vez mais é necessária a colaboração para garantir esta interligação. Portanto, eu diria que este primeiro Dia Mundial da Língua Portuguesa pode efetivamente fazer-nos refletir sobre a criação desta interligação entre universidades, entre escolas, entre empresas, enfim, nós temos esta oportunidade e falharemos, nós como geração, vivendo este momento de criação deste dia, e não tirarmos partido para criar uma maior união entre todas digamos, as entidades que constituem os diversos países, sejam empresas, sejam Estados. Não basta uma boa relação entre Estados, é necessária uma boa relação entre empresas, é necessária uma boa relação entre universidades, para que todos juntos criemos oportunidades também de prosperarmos todos, de atingirmos as nossas metas da realização pessoal e profissional. Portanto, eu acho que é uma oportunidade única que não devemos desperdiçar e que seremos julgados no futuro se não a conseguirmos aproveitar. Bom, passar, obrigado. Sim, exatamente. Era mesmo para si que eu iria passar a palavra agora. Ok, obrigado. Eu gostaria de dar aqui um contributo. Claro que a interligação dos data centers, base de dados, redes, todas as dimensões que mencionou, claramente que tem um impacto local, um impacto global. E aí estou completamente de acordo com o meu colega em dizer que a transformação digital pode apostar. A questão que eu colocaria era, eu creio que a hierarquia das oportunidades digitais salta um pouco do local para o global, não é? E, portanto, há um gap ainda por explorar, há um espaço que podia ser potencializado entre essas dimensões dos dois extremos, daquilo que é local, daquilo que é nacional, daquilo que é afeto aos países onde nós estamos inseridos e aquilo que é globalizado e aquilo que pode ter uma tendência de esticar-se e tentar alargar. Eu acho que o espaço onde nós estamos inseridos, quer o espaço da lusofonia, vamos assim dizer, traz-nos aqui alguns traços comuns, portanto, que é a nossa língua. Portanto, falamos todos a mesma língua. E eu acho que essa diversidade pode tornar o nosso produto extremamente relevante. Imaginem só, um cocktail da riqueza da cultura e tradição europeia, que associamos o exotismo africano, a energia do Sul da América, à inspiração asiática. Isto constitui, sem dúvida, um produto com valor económico extremamente relevante, não é? E, portanto, eu acho que sim, há este espaço. Existem desafios, naturalmente, porque vejo que desafios como a própria mobilidade empresarial e cooperação ainda precisam, naturalmente, ser endereçados para que nos nossos espaços comunitários são levantadas todas as restrições para que isso seja possível. Sim, senhora. Engenheiro António Nunes. Eu acho que esta pergunta é um tanto ou quanto polémica, porque a minha opinião é a seguinte: eu acho que nós andamos muito distraídos, completamente distraídos, ok? E andamos distraídos porque, bom, tendo Portugal, digamos, como origem da própria língua portuguesa, portanto, Portugal teria aqui uma responsabilidade muito grande de fazer aqui o driving de todos estes países da CPLP, e um bocado comparando um bocado com a situação da Commonwealth, aquilo que a Inglaterra faz, não é? No entanto, o Brasil olha, do ponto de vista de negócio, fundamentalmente para os Estados Unidos, ok? Portugal olha para negócios fundamentalmente para a Europa, e nós, os países africanos, ainda estamos num processo de resolvermos os nossos problemas internos, porque são muitos ainda, e, portanto, perdemos aqui esta oportunidade de termos aqui, efetivamente, um ecossistema cultural, que eu chamaria isto cultural, porque nós temos
muitos laços culturais, quer a gente queira, quer não, ok? Eu adoro dançar kizomba e adoro comer funge, mas não perco uma noite de fado, não é? Portanto, adoro dançar samba e adoro comer moqueca. Portanto, e quando vou a Macau, adoro a comida macaense. Portanto, ou seja, isto realmente é mais do que simplesmente uma língua, isto é uma cultura. E nós não aproveitamos a nossa capacidade cultural para, com uma relação linguística muito grande e uma relação cultural muito grande, podermos aqui desenvolver conscientemente negócios relativamente a isso. Porque nós continuamos a fazê-los, só que inconscientemente. Não é? Portanto, eu acho que devíamos olhar para isto de uma forma muito mais crítica e conseguirmos potenciar os negócios e as relações entre os países da CPLP de uma forma muito mais consistente. Sim, senhora. Eu vou-lhe pedir para que continue, até porque, partindo do princípio que as vossas operações têm já infraestruturas que vos ligam a uma boa parte do mundo via cabos submarinos e redes terrestres, hoje, mais do que nunca, assistimos à chegada de cabos das OTTs. À África, nas Américas, já temos a Google com vários cabos. Qual é o papel de cada uma das vossas empresas neste desidrato? Olha, mais uma vez, isto é uma situação complexa de responder, não é? Porque, e tem a ver também um pouco com aquilo que foi a pergunta anterior, que tem a ver com os conteúdos. O Brasil, por exemplo, é um grande produtor de conteúdos que os consome internamente. Portanto, o Brasil não exporta os seus conteúdos. Os conteúdos brasileiros podiam ser perfeitamente, digamos, bastante comercializados e bastante utilizados fora do mundo. Portanto, por exemplo, esta é uma das propostas de que a Angola Cables pretende desenvolver com as suas infraestruturas, portanto, com o data center que nós temos instalado em Fortaleza, é fazermos o data center de Fortaleza como um marketplace do Brasil para o mundo. E porquê? Porque nós passamos a consumir, efetivamente, conteúdos destes OTTs. E estes OTTs estão, de alguma forma, digamos, a conquistar o mundo, não é? E estão a conquistar o mundo de tal forma que já se colocaram também a desenvolver negócios que, numa fase inicial, não são os seus core business, que, no fundo, é o transporte destes próprios conteúdos. Portanto, o que vai acontecer a empresas como a nossa, Angola Cables, é que vamos ter um futuro muito complexo, porque vamos estar a competir com entidades que não têm como base de negócio o transporte, mas têm sim os serviços como a base final de negócio. Portanto, isto, para qualquer wholesaler, vai ser um grande desafio, sem dúvida absolutamente nenhuma, não é? E pensarmos que nós conseguirmos reter os mercados fechados é uma utopia neste momento, porque nós estamos cada vez mais globalizados, não é? Hoje, por exemplo, o operador que disser ao seu cliente que não lhe fornece serviços da Google não é operador nenhum, não é? E, no fundo, quem ganha os negócios, quem tem efetivamente a receita é a Google, não é o operador. E, portanto, os operadores estão a ser forçados. Quem diz a Google, diz o Facebook, diz todos estes grandes OTTs, né? O Netflix, por exemplo. Portanto, quem hoje não consegue fazer uma oferta de Netflix ao seu cliente final não é um bom operador, não é? Então, nós estamos a passar a ser, digamos, agentes do negócio destes OTTs. E se nós não olharmos para isto de uma forma crítica, não é? E bastante consciente, vamos ficar aqui todos numa situação bastante complexa. Exatamente. Na sequência, eu vou deixar já aberto essa questão, até porque ela é de uma complexidade enorme e um desafio bastante grande para as operadoras, fundamentalmente as operadoras africanas, que têm que lidar
com esta invasão de conteúdos externos, e o engenheiro Nunes referenciou a Google, referenciou a Netflix, eu refiro-me também, portanto, ao Facebook. Este é um problema que se resolveria com regulação? Posso tomar a palavra, se me permite? À vontade, à vontade. Eu acho que o que estamos a assistir no wholesale, nesta questão digamos, das ligações continentais, com a chegada de outros players, também já assistimos no passado, no retalho, digamos assim, as empresas de telecomunicações viram os SMS serem substituídos pelos WhatsApps e por aí fora, o serviço de televisão pelos OTTs, como o Netflix e por aí. Portanto, eu acho que isto é um caminho que não tem retorno, mas eu gostava de dar aqui uma outra dimensão ao problema, que é estas ligações intercontinentais, sejam os cabos submarinos, são obviamente importantes, tal como vão ser outras soluções de conectividade de banda larga, como satélites de comunicação de baixa órbita, ou outras que se começam a falar. Mas estas infraestruturas são como as autoestradas, elas não nos levam de casa ao restaurante, elas ligam hubs de distribuição, digamos assim. E, portanto, a ramificação desde os pontos de amarração, vamos chamar, ou dos pontos de presença, até às casas, às pessoas, aos negócios, às empresas, precisam de um cuidado também especial. E, portanto, eu acho que, e este deve ser o nosso desígnio, mas mais do que, tal como na questão anterior foi referenciado a importância dos operadores de telecomunicações em levarem a conectividade a todos, eu acho que isto não basta, não é só uma obrigação, nem uma responsabilidade dos operadores de telecomunicações. Tem que ser algo, tem que ser um desígnio nacional dentro de cada país e, se quisermos, dentro da lusofonia, que haja medidas estatais que façam com que estas infraestruturas se possam, por um lado, proteger, obviamente, as empresas, é para isso que serve a regulação, protegendo os consumidores, mas é verdade que, se olharmos apenas só pelo aspecto do consumidor, podemos descurar a proteção das empresas e elas acabam depois por serem destruídas e, portanto, destrói-se a economia também nacional. E um regulador tem que ter este aspecto em conta, não basta apenas pura e simplesmente e de olhos fechados defender os consumidores, tem que olhar para a economia nacional como um todo e temos que ter este desígnio de levar a conectividade até à casa de todas as pessoas, o máximo possível, seja rede celular, seja fibra óptica, o que seja, porque só assim é que podemos promover o acesso à educação, à formação, e uma pessoa nascida em qualquer parte do mundo e da lusofonia ter as mesmas condições, as mesmas oportunidades de trabalhar, de desenvolver a sua realização pessoal em qualquer empresa do mundo, seja em língua portuguesa ou seja noutra língua. Exato. Eu queria só ouvir a Unitel, exatamente para tentar perceber como é que se posicionam face aos cabos da África. Os países africanos de língua portuguesa ficam de fora? Olha, Cusi, antes de mais, obrigado. Eu acho que o Nunes tocou no cerne da questão e no maior problema africano, não é? Se nós formos olhar o processo de digitalização em África, não é? Sem dúvida que realmente a África tem condições de ser um player muito relevante no mundo neste processo. Olhamos e nós devemos ter uma visão para a África a longo prazo. E essa visão tem que ser consistente e tem que ser integrada. Eu vejo a questão e o tema das infraestruturas como parte essencial do processo de integração regional africano, não é? E digo isto porque, repara, se nós formos comparar em África, e depois o Nunes pode confirmar, nós estamos a falar de cerca de 30 cabos submarinos, não é? E quando nós vamos comparar com a Ásia, América ou a própria Europa, é uma diferença abismal. Quando nós comparamos o custo do espectro em África, é 3 vezes mais caro que os outros países mais desenvolvidos, não é? E para não falar da questão da própria capilaridade energética, ou seja, nós temos
mais de 1 bilhão de pessoas em África, de consumidores, é um marketplace com uma escala grande, mas claramente que os nossos desafios, quer na parte de infraestrutura, e aqui criar infraestrutura de uma forma com um pacto comum, não é? E por isso é que eu digo que a visão tem que ser há 10 a 20 anos. E porquê? Repara, nós estamos a falar de uma comunidade africana, não é? E depois dentro daquilo que são os processos de integração regional em África, nós estamos a falar uma população que metade da população tem uma média de idades de 20 anos. Ou seja, e para todos é claro que o boom tecnológico que a África tem que ter e a necessidade de tráfego, estamos a falar de uma geração que, apesar já é a geração que nasceu no mundo mais digital, não é? E, portanto, é muito fácil apropriar este processo de transformação digital, tendo em conta que há desafios de literacia digital, é verdade, não é? Mas eu não vejo que isso seja um bottleneck para a África. E acredito que aqui, quer a construção de cabos, quer investimentos que tem que assegurar para permitir que os dois pilares aconteçam, quer em termos de acesso, quer em termos de conectividade aconteçam, claramente que é preciso ter as infraestruturas. No ponto de vista da Unitel, claro que a Unitel, apesar do foco ter sido e tem sido nos mercados onde está inseridos, não é? Nós reconhecemos as oportunidades que claramente podem advir deste mercado de conectividade. Por exemplo, em Cabo Verde, nós em Cabo Verde ainda enfrentamos direitos de acesso às infraestruturas. Portanto, ainda enfrentamos situações de aceder às capacidades internacionais, embora que há uma expectativa governamental muito boa e o caminho que Cabo Verde tem feito é um caminho muito positivo em reconhecer no fundo e apropriar aquilo que são os acordos a nível da CEDEAO, nomeadamente em Cabo Verde, em apropriar na própria legislação nacional. E isto é muito importante para que também os próprios governos cumpram na íntegra aquilo que são os próprios acordos que permitem o open access, não é? E o acesso a essas infraestruturas e que possam a nível nacional também incorporar. Repara, em Santo Tomé, por exemplo, nós já temos interesses diretos no cabo submarino Waze, não é? E se nós repararmos, nós estamos a falar de um cabo submarino que o seu principal financiador é o Grupo Orange, mas que toca em mais de 15 países africanos. Okay? Portanto, o que nós estamos a ver é que existe um interesse não só dos players, dos OTTs, Google, Facebook, mas também os 3 big players em África, a MTN, a Airtel e a própria Orange, não é? Através da Sonatel, tem um mercado, uma escala em África muito grande. Na nossa região, nomeadamente na CEDEAO, nós temos acompanhado aquilo que são as tendências de conectividade dos cabos submarinos, portanto, nós teremos 3 novos cabos a passarem nesta região, o Ela Link, o cabo Amica Cabral e o próprio projeto da Huawei que pretende ligar muitos países. Agora, eu vejo isso do ponto de vista de visão, em que como é que a Unitel poderia mudar claramente este... Eu acho que se realmente houvesse uma ação estratégica para endereçar esta área de conectividade internacional, repara, principalmente quando a gente olha para os big players africanos, nós vemos que eles têm operações em diversos países, portanto, embora que são mercados pequenos, Unitel Santo Tomé, Unitel Cabo Verde, mas é um tema que acho que para se ganhar escala é preciso realmente endereçar o global, aquilo que eu falei um pouco a seguir, e ter esta visão estratégica de alargar o mercado e tentar fazer mass acquisitions de operações em outros mercados, isto pode ser importante, e juntando aqui um pouco também o que o Nunes referiu em a própria Angola Cable, fazer isto. A Angola Cable, como multinacional, está no fundo a endereçar uma estratégia muito para além daquilo que é o mercado angolano.
Agora, claramente que a gestão de conteúdos locais e internacionais, a própria estratégia de armazenamento desses conteúdos e pronto, a própria introdução do 1xP em Cabo Verde, que vai acontecer recentemente, isto vai ser determinante para definir o posicionamento futuro da própria empresa. Certo. Engenheiro Nunes, quer dar uma palavrinha nessa questão? A integração dos países de língua portuguesa. Eu acho que já mencionei, não é? Já falei relativamente a esta situação da integração e daquilo que é, digamos, o desafio dos OTTs e dos grandes investidores de infraestruturas na parte dos cabos submarinos para a África. Falou-se há bocado relativamente aos custos africanos de operações, e isto tem a ver fundamentalmente com o consumo também, não é? Portanto, nós, em África, o acesso à banda larga ainda é muito reduzido. Só existem em África ainda cerca de 740 mil smartphones ativos. Portanto, o desafio ainda é muito grande do ponto de vista da própria acessibilidade à internet. Penso que quando, e como também já foi dito, quando as redes africanas de cada país forem, digamos, tiverem acesso à sua base da população, os próprios custos da interligação e do uso da internet, com o volume de tráfego, naturalmente vão reduzir. Nós precisamos de instalar data centers em África, que não temos. Portanto, hoje o consumidor africano tem que guardar o conteúdo na Europa e depois, quando quer consumir, vai buscar esse mesmo conteúdo da Europa. Portanto, a nossa internet é cara porque nós só de conectividade pagamos 2 vezes para ir buscar o conteúdo, não é? Nós operamos um data center e só temos energia elétrica fixa há cerca de 1 ano, não é? E, portanto, operarmos o data center foi sempre com geradores. O custo de operação é enormíssimo. Nós agora temos serviços de cloud e quando vamos competir com a oferta de cloud que nós damos baseada no nosso custo de infraestrutura, é completamente impossível competirmos com os big players internacionais. Portanto, a África ainda tem esse desafio, mas naturalmente cada país tem que resolver o seu problema o mais rapidamente possível para estar integrado nesta economia digital mundial. Sim, senhora. Engenheiro Nunes, os países de língua portuguesa têm a oportunidade para, batidas as barreiras para o aumento das transações, aproveitar o novo mundo, no caso da digitalização do blockchain, das transferências móveis, etc. O que é que têm em carteira, em termos de investimentos, a Angola Cables e outros atores do espaço lusófono? Bom, relativamente àquilo que a Angola Cables tem a fazer, eu também já expliquei anteriormente, nós neste momento temos ligações completas no Atlântico, portanto nós ligamos praticamente todos os países do Atlântico, nomeadamente os países de expressão portuguesa, temos conectividade direta, acho que só Santo Tomé é feita a partir do ACE, nós não temos ligação direta, e acho que é mais a Guiné-Bissau também ainda não tem ligação direta. Todos os restantes países nós ligamos, não é? E agora neste momento estamos a fazer as ligações com a Ásia. Portanto, com Moçambique também já temos ligações terrestres, naturalmente, via Joanesburgo, mas nós poderíamos servir naturalmente o ponto de suporte dos países da CPLP do ponto de vista de conectividade. Eu penso que a Altice também tem muitas ligações já feitas e, portanto, isto aqui é uma situação de vontade de acontecer mais do que a falta de existência de infraestruturas. Exatamente, e porque estamos a 10 minutos da nossa, do fim desta conversa, ia passar
ao engenheiro Alcino para responder a esse desafio que o engenheiro António Nunes lhe coloca, e depois também gostava de ouvir a opinião da Unitel. Engenheiro Alcino, faz favor. Bom, eu não posso responder muito diretamente, até porque não conheço os investimentos que estão previstos da Altice Portugal, nomeadamente na questão das ligações por cabo. Sei que que estão a ser desenvolvidas diligências para participar em diversos consórcios, mas não conheço os pormenores. No entanto, relativamente também à questão inicial que colocou de outros negócios, etc., quer dizer, um operador de telecomunicações hoje não é só conectividade. Tem que suportar, e tal como também já foi dito aqui, estes grandes players como a Google, a Amazon, a Facebook e por aí fora, que estão a investir em infraestrutura, primeiro porque têm essa capacidade, têm imenso dinheiro, têm também a necessidade de promover um acesso mais rápido e uma boa experiência de utilização a todos os seus clientes nos seus outros negócios core, portanto têm essa capacidade e precisam disso. Eu faço apenas aqui uma referência de que a Google já por algumas vezes tentou, nomeadamente nos Estados Unidos, em várias cidades, fazer fibra para a casa das pessoas, e desistiu ao fim de algum tempo porque era muito complicado. E efetivamente coisas que não são de software são bastante complicadas. Vamos ver como é que saem com neste outro empreendimento. Mas eu estava a dizer que há uma necessidade de diversificar o portfólio de serviços e no caso da Altice está a entrar em negócios que são que parecem não têm nada a ver, nomeadamente energia. A Altice em Portugal está a iniciar um processo de venda de energia para o consumidor final. Isto porquê? Porque compra energia para ela própria e fica com capacidade disponível para vender, para revender. E portanto às vezes são estas pequenas digamos, oportunidades e sinergias que se criam dentro da própria operação que resultam noutros negócios. Tal como a Amazon começou inicialmente por ter a necessidade de ter uma infraestrutura que fosse escalável, porque o número de acessos ao seu site de vendas estava a crescer demasiado rapidamente, e foi necessário desenvolver capacidades de escalar os seus data centers e desenvolveu essa oferta também para o exterior. Portanto, às vezes temos que olhar um pouco para dentro, o que é que nós temos que possamos, de certa forma, valorizar e colocar para outros consumidores. Também a questão dos mercados financeiros, digamos, das fintech, é algo também que a Altice está a procurar. Obviamente, aqui em Portugal, noutro ramo, que é a questão dos mídia, não estamos presentes, mas estamos presentes em todos os outros países, nos Estados Unidos, em França, em Israel, basicamente. Existe um negócio de mídia importante, desde canais de televisão a imprensa. E portanto há todo os operadores de telecomunicações hoje têm que se reinventar constantemente, porque, mais uma vez, como eu dizia antes, o negócio de conectividade está a ser combatido por diversos outros players. O negócio de serviços de comunicação, como sejam os textos, as SMS, etc., foi combatido, está praticamente moribundo, digamos assim. O tráfego de voz, a mesma coisa. Os data centers, o negócio de data centers começou por ser combatido pelas consultoras tecnológicas que se contratavam para definir a estratégia, e agora, digamos, há uma oferta praticamente multiespectral neste negócio, e é em todos, portanto, em todos os negócios há cada vez mais concorrência e é necessário alargarmos os nossos horizontes e inovar, digamos, ter a ousadia de experimentar algumas coisas. Sim, senhora.
Eu vou querer agora ouvir a posição da Unitel e depois também a posição do engenheiro Américo Muxanga em relação a estas oportunidades então que se criam para os países lusófonos. Nós, Unitel, repara, em Cabo Verde tem havido um percurso muito interessante a nível da governação eletrónica. Nós, em Cabo Verde, nós estamos no top dos indicadores de inovação, do próprio ecossistema digital. Muito recentemente estamos no top 10 das economias africanas no fomento da promoção das startups e fomento do ecossistema digital. E, portanto, isso dá-nos algum reconhecimento regional em termos daquilo que são não só as políticas e a visão que tem-se tido, mas também os próprios players do ecossistema. E, portanto, nós, Unitel, nos inserimos nesse ecossistema. Estou completamente de acordo que, repara, eu há pouco mencionei que nós ainda estamos com desafios no mercado de Cabo Verde de aceder às infraestruturas, mas isso não nos inibou de transformarmos o nosso negócio. Nós temos feito um percurso interessante e temos um track record muito forte a nível do móvel, e mais de 90% das receitas da empresa estavam muito focadas no mercado móvel. O que é que isto nos levou? Isto levou-nos a transformar e a ir para além da conectividade. Portanto, nós entendemos que era preciso fazer um caminho e um processo transformacional de um operador tradicional para um operador global e, portanto, endereçamos o setor, por exemplo, corporativo, com a verticalização de tudo o que é negócios muito focados para o setor turístico, por exemplo, os hotéis. Portanto, estamos a dizer que a economia Cabo Verde é muito voltada para o turismo e, portanto, há necessidades muito específicas do segmento turismo. Como, por exemplo, também tivemos uma abordagem, uma entrada muito forte no segmento residencial e conseguimos hoje ter um segmento, em um ano, ter mais de 15% de market share neste segmento, em que endereçamos uma oferta até pacotizada de serviços de voz móvel, de serviços de dados de banda larga fixa e banda larga móvel e telefone fixo. Portanto, portanto, isto, no fundo, é o processo de transformação de um operador global, de um operador tradicional para o global e que permite também estabilizar e crescer para além daquilo que é conectividade. Nós não vemos só a conectividade como venda em si do produto, mas sim tentarmos realmente empacotizar e pacotizar este produto, não é? Juntando outros layers e outras camadas em cima disso. E estamos a fazer, do ponto de vista de inovação, várias iniciativas interessantes. Repara, há uma iniciativa estratégica que estamos a desenvolver em Cabo Verde que tem a ver com uma solução end-to-end para o sistema de ensino. Repara, a questão da pandemia trouxe um problema caótico no modelo de ensino. Portanto, é sairmos do modelo de ensino muito tradicional que estava assente no professor, na escola e no aluno, para um modelo muito mais interativo e remoto, assente no digital. Portanto, é uma solução que a Unitel apresentou muito recentemente ao governo, que foi muito bem aceito. Há também uma iniciativa que estamos a desenvolver em criar, tendo em conta o setor turístico do Sal, da Ilha do Sal, é criarmos uma plataforma e criarmos um marketplace para, no fundo, ligar a demanda daquilo que é todos os produtos turísticos da produção agrícola que são feitos no interior de Santiago para atender às necessidades dos hotéis e, portanto, também estamos a atacar aqui verticalmente o setor turístico, como também estamos a digitalizar essa mesma experiência, ou seja, qualquer turista que chega a Cabo Verde, nós estamos a dar uma experiência fantástica através de quer realidade virtual, quer realidade aumentada, em dar um circuito ao turista que ele consiga perceber a história do país, a história da cidade, a história das comunidades. E isto é muito importante também naquilo que é o processo de relação entre a própria comunidade, o turista e a própria comunidade, e o próprio setor autárquico, as próprias autarquias, não é? Permitindo que os poderes autárquicos tenham também ali um produto turístico que possa ser interessante para os próprios turistas.
E, por fim, há uma iniciativa também que estamos a desenvolver com muito sucesso, que é o projeto da Smart Island, não é? Portanto, nós em Cabo Verde estamos caracterizados, temos 10 ilhas diferentes, são quase como se fossem 10 mercados com especificidade distinta, com consumidores muito distintas. E, portanto, por essa dispersão territorial, não é, cria-nos também dificuldade em termos de assimetrias, não é? Assimetrias em termos de económicas, sociais, o que for. E, portanto, nós estamos a criar um conceito de ilhas inteligentes, mas no sentido de tentarmos agregar o mercado e tentarmos endereçar serviços, não é? Quer serviços para a cidade, que permitem a interação entre o cidadão e a cidade, quer serviços de smart metering, que vão permitir a otimização da eficiência e energia elétrica destes mesmos cidadãos, quer serviços também de alguns de rastreamento sanitário, de serviços de smart home, ou seja, estamos a trazer, porque também hoje com o salto tecnológico que demos para o 4G, já nos permite experienciar e vivenciar estes projetos e essas iniciativas com muito sucesso e com muita alegria, não é? E isto coloca-nos, no fundo numa linha da frente, não é? Em termos de ecossistema digital e em termos de startups, para além das iniciativas várias que a Unitel tem trazido no fomento das startups, no fomento de procura de soluções, não só para o negócio, porque isto vai acrescentar e vai permitir que o seu mercado cresça a nível de oportunidades de negócio, mas também naquilo que é os processos internos que a Unitel tem na sua desmaterialização e na sua transformação. Mas nós estamos a fazer isso tudo, e atenção, sem esquecer as pessoas, ok? Nós sabemos que a migração para o digital é importante que tenhamos skills certos, não é? E nós começamos a fazer isso por um processo de transformação organizacional, olhando para as nossas pessoas, não é? Primeiro, dando competências necessárias às nossas pessoas para ser mais fácil, criando um environment e criando uma cultura organizacional que permita esse processo transformacional e que nós sabemos que o grande empecilho dos processos e de transformações organizacionais são as nossas pessoas. E, portanto, a nossa base é fazermos isso com as pessoas, dando condições, não só ferramentas de capacitação, mas também trabalhando a cultura organizacional para que isso seja permitido e vai assim criar um ambiente, um ecossistema, uma cultura mais voltada para a inovação, mais voltada para a digitalização e claramente a Unitel é uma empresa muito jovem. Nós temos uma média de idades abaixo de 30 anos, portanto, e é muito fácil criar essa apropriação e criar até uma cultura interna e que depois vai contagiar os nossos consumidores. Sim, senhora, muito obrigado. Então, estamos mesmo já a chegar à reta final. Gostava só de lembrar aos senhores que nós temos aqui, já consumimos hora e meia de conversa nesta conferência em que estamos então a abordar as consequências da Covid-19 nas comunicações. Eu ia agora, já nesta reta final mesmo, até ao Américo Muxanga, engenheiro Américo Muxanga, para lhe perguntar como é que se podem efetivar mudanças disruptivas no seio das empresas. Até que ponto as entidades reguladoras podem cooperar e influenciar o governo na implementação de políticas para garantir a promoção de nível fiscal, a universalização do acesso à net, de modo a que os preços ao cliente final sejam mais acessíveis? Muito obrigado, Coussi. Eu vejo que temos pressão de tempo, já estamos 4 minutos fora. Então, exatamente. Muito preciso em termos de telegráfico. Obrigado. Quero começar, talvez, por abordar algumas coisas do tema que estava sendo apresentado de economia digital. Dizer que nós vemos, e já temos experiência hoje, de que a tecnologia está a afetar várias indústrias.
podemos falar da indústria do turismo, podemos falar de aviação, podemos falar da indústria, digamos, de imobiliária, hotelaria, etc, etc. A tecnologia está a afetar essas indústrias todas e há sempre uma oportunidade de inovação. E não há nenhuma indústria que pode dizer que, olha, a tecnologia jamais vai me tocar. Então, precisamos de preparar as nossas nações para serem participantes relevantes nessa economia digital. Agora, reconhecendo isto, nós sabemos quais são os elementos que nós precisamos para ser parte deste processo. Naturalmente, nós precisamos de ter o produto. Se nós queremos vender alguma coisa, tanto no espaço CPLP ou fora, precisamos ter o produto. Se for um produto que queremos vendê-lo, então precisamos de ter, por exemplo, correios que funcionem para levar esse produto para o destino final. Para a pessoa poder pagar esse produto, precisamos de ter sistemas de pagamento, precisamos ter uma banca que esteja disponível para qualquer pessoa no mundo possa fazer o pagamento do nosso produto. Para alguém poder ter acesso a esta plataforma toda, precisamos de telecomunicações. Então, os elementos estão lá: telecomunicações, correios, banca e o próprio produto. Claro que precisamos também ter literacia digital. Pode haver um produto em algum sítio que está à venda, mas se eu não tenho o instrumento, que seja telefone ou computador, e não sei como manipulá-lo, então não vou ter acesso ao produto. A mensagem principal que eu gostava de deixar em relação a esse aspecto é que não devemos esperar. É preciso assegurar que os nossos jovens, eles hoje pegam nessas ferramentas, criam produtos e começam a vender, porque há muito mais dinheiro na economia digital do que podemos encontrar nas economias tradicionais. Por quê? Porque quando eu vou na economia digital, o meu mercado já não é Moçambique. O meu mercado já não é só a CPLP. O meu mercado é todo aquele que pode ter acesso ao produto que eu estou a produzir. Então, aumentamos, digamos, o mercado e a partir dali podemos vender nossos produtos para além do espaço lusófono, para outros espaços anglófonos, árabes, etc, etc. Portanto, é preciso hoje promover a inovação, promover startups, dar as ferramentas que os jovens precisam para poderem ter acesso ao serviço fora. No que concerne a questão que colocou, o que eu quero dizer é que em Moçambique já demos avanços bastante grandes em termos de custo de serviços. Os serviços de telecomunicações em Moçambique são relativamente caros em relação à renda dos moçambicanos, mas se nós fizermos um benchmark em termos regionais ou globais, Moçambique tem produtos de telecomunicações bastante competitivos. Em algumas áreas são relativamente caros, mas já demos avanços grandes. Também é preciso saber que há um programa em curso para a criação daquilo que chamamos de parques digitais, que permite o acesso à internet gratuito a jovens que podem se deslocar a esses sítios. Nós, como regulador, através do Fundo de Serviço de Acesso Universal, temos estado a trabalhar juntamente com o governo para criar esses parques a nível nacional. Ora, isto ainda não é suficiente, porque aqueles que vivem perto desses locais vão ter acesso ao serviço gratuito naquele local, mas há sempre muito mais pessoas que vivem nas zonas rurais que não terão acesso a este parque digital de acesso gratuito. Precisamos de continuar a trabalhar e lembrando aquilo que disse o Alicino numa sua intervenção anterior, que o trabalho de levar as telecomunicações para todos os sítios não deve ser só um trabalho que é entregue aos operadores de telecomunicações. Tem que ser parte de uma visão nacional de que nós queremos um país que esteja totalmente interligado e que todas as pessoas possam ter acesso aos serviços de qualidade a um preço acessível. Portanto, isto tem que ser parte de uma política nacional. Claramente que os governos, em particular, se eu for a falar do governo do meu país, não tem recursos suficientes para fazer isso com a velocidade que seria desejar, mas tem que se trabalhar para democratizar, para assegurar que realmente os nossos jovens têm acesso às ferramentas a um custo relativamente baixo, para que possam, então, trazer a inovação que se deseja por cima dessa infraestrutura.
há passos que estão sendo dados. Podemos olhar para a pauta fiscal, podemos olhar para todo outro conjunto de incentivos para que estes serviços continuem a ser cada vez de maior qualidade, maior capacidade, mas a um preço demasiado acessível. E posso dizer, se eu olhar para os últimos 10 anos, o nosso país fez um progresso enorme nessa área, reduziu muitos custos, aumentou a capacidade, os operadores competem efetivamente para dar um serviço de melhor qualidade a um custo relativamente razoável, mas isto é um progresso, é algo que, à medida que o país vai aumentando o seu rendimento per capita, vai-se perceber que os serviços não são necessariamente muito caros, mas é a nossa renda que é relativamente baixa. Era isto que eu havia de colocar em jeito de resposta àquilo que foi colocado, e vejo que levei já 6 minutos, quando pretendia efetivamente levar 4 minutos. Sim, senhora, mas valeu pela resposta. Eu vou, já agora nessa reta final, passar a palavra ao presidente da ICEP, o Dr. João Santana, antes de para as conclusões. Mas antes eu gostava de lhe colocar uma pergunta, que é, gostava de saber de si, que contribuição pode ser dada neste contexto em que se procura uma aliança mais eficaz entre os operadores africanos. Portanto, no sentido de que a África tenha um crescimento digital superior aos 39,3% de penetração de internet. Em que medida é que a ICEP pode ajudar nesse sentido? Muito obrigado, Kiusi. Muito obrigado a todos os palestrantes por uma conversa tão rica, tão intensa, tão profunda, nesta cerca de hora e meia, que cheira a pouco, sabe a pouco, por nós continuaríamos aqui a trocar ideias e a falar sobre este tema. Aquilo que eu disse inicialmente veio-se a comprovar nesta tão interessante conversa. O Covid, a doença que nos está a assolar nos últimos 3 meses, veio acelerar um processo de digitalização, mas o diagnóstico e as estratégias dos operadores e reguladores estava já feita muito antes disso. E aquilo que o Covid veio fazer foi acelerar, no fundo, a implementação de todo um conjunto de estratégias já previamente definidas e que estavam a fazer o seu caminho. E este coronavírus, não distinguindo países e não distinguindo classes sociais, nem condições económicas, etc., e portanto sendo realmente cego quanto a isso tudo, se alguma coisa de bom veio trazer, e não trouxe nada de bom, é, no fundo, também acelerar, de uma forma mais acelerada, o desenvolvimento digital e tecnológico dos países que poderiam estar, até ao surgimento da pandemia, num estado de desenvolvimento tecnológico menos avançado. Ou seja, vem acelerar a digitalização em todo o mundo, em todos os países, mas eu estimo e antecipo que de uma forma mais forte naqueles países que de facto poderiam estar num patamar de desenvolvimento não tão avançado, e isso não deixa de ser bom, porque isso vem de alguma forma dar alguns equilíbrios e vem permitir a determinado tipo de países acelerar os seus investimentos e o seu desenvolvimento tecnológico, no fundo de permitir às suas populações e aos seus países continuarem juntos nestes tempos de isolamento e de confinamento. A ICEP, e ainda a sua questão, a ICEP vai continuar a fazer aquilo que sempre fez. Se nós imaginarmos um mundo cheio de operadores e reguladores, nomeadamente dos países de expressão portuguesa, e se imaginarmos à volta desse mundo uns braços, esses braços são os da ICEP, que não têm medo do Covid nem desses problemas. E no sentido de que vai continuar a estimular a cooperação, vai permitir a partilha, vai permitir, no fundo, a troca de experiências, levar a todos os seus membros aquilo que são as melhores práticas que em todo o mundo se estão a fazer. Eu diria que a ICEP é a verdadeira conectividade dos seus membros, no sentido de se manterem permanentemente ligados, em conversa, em diálogo, em troca de experiências, e em, no fundo,
tentar trazer para dentro do universo da ICEP e disponibilizar a todos os seus membros essas melhores práticas que a nível mundial e em particular na Europa se têm vindo a fazer. Porque, de facto, uma das coisas que também se demonstrou com esta pandemia é que todos os países reagiram de uma forma muito rápida e de uma forma muito eficaz a esta pandemia e, portanto, de facto, aprenderam também uns com os outros e sabendo e tendo acesso àquilo que cada um estava a fazer, também incorporaram, de acordo com as suas realidades e as suas especificidades, essas práticas e que resultaram muito bem. E, portanto, a ICEP também tem essa responsabilidade, é essa a sua missão, que vai continuar a desenvolver, no sentido de manter unido, com afeto e conhecimento e know-how e troca de experiências, o mundo das comunicações da lusofonia, das comunicações que falam português e, no fundo, dotar e capacitar os seus membros, operadores, reguladores, de tudo aquilo que sejam os materiais e o conhecimento necessário para poder ser útil ao desenvolvimento das suas atividades. E não estamos a falar só de operadores de telecomunicações, estamos a falar também de correios, estamos a falar de conteúdos e de televisão, e se há alguma coisa que a pandemia também veio demonstrar é que também o mundo físico não está para desaparecer. Vejam o caso da oportunidade de negócio que também os operadores de correios de todo o mundo, sem exceção, têm estado a tirar partido do crescimento brutal das encomendas decorrentes das compras online. E, portanto, as pessoas também precisam do mundo físico e os correios de todo o mundo, e, portanto, também os correios dos países de expressão portuguesa, e muitos dos quais estão a assistir-nos hoje nesta conversa, também estão a fazer um trabalho extraordinário no sentido de garantir a ligação permanente e muito eficiente entre o mundo digital e o mundo físico. E, portanto, a ICEP, enquanto empresa, enquanto organização e associação internacional, que está aqui ao serviço dos seus membros associados e, no fundo, de partilhar o conhecimento, vai estimular o acesso a isso mesmo, a esse conhecimento, o acesso à educação, como algum dos nossos participantes colocava a questão de estimular o acesso a uma educação muito mais ampla no quadro da CPLP, e de alguma forma também trazer para dentro da ICEP outro tipo de padrões de estímulo à educação de outros países, nomeadamente da Europa. Isso vai continuar a ser feito e desta forma a ICEP vai continuar a manter em rede o mundo das comunicações da lusofonia, que é a única forma, aliás, para de forma rápida e com sucesso os seus membros poderem em conjunto e juntos rapidamente saírem desta situação difícil que estamos todos a viver. Dito isto, eu também, como palavras finais, registro com uma satisfação enorme o nível de participação e de interesse que esta conversa, esta conferência despertou em todo o mundo. Temos centenas e centenas de participantes a ver-nos e a ouvir-nos em todo o mundo. Pedindo desculpa, naturalmente, por não haver tempo para dar resposta às dezenas de questões que nos têm sido colocadas por todos esses participantes em todo o mundo, mas de facto o tempo não permite, nem a capacidade dos nossos muito ilustres palestrantes tiveram a capacidade para poder responder a todas e, portanto, aquilo que nós vamos fazer é pegar em todas as questões que foram colocadas e mesmo depois desta conferência, através de e-mail, nós vamos procurar dar resposta a todas as questões que realmente também fizeram parte deste debate, desta conversa, que também os envolveu, a todos aqueles que participaram a ouvir-nos e a colocar essas questões e que fizeram parte deste evento. De facto, os tempos que nós vamos continuar a viver são tempos difíceis, mas também, como eu disse no início da nossa conversa, é nestas alturas em que a humanidade é testada e é testada de uma forma violenta, mas também é com uma grande violência que também reage de uma forma muito positiva e de uma forma muito determinada. E nós vimos que com as intervenções dos responsáveis máximos das organizações que estiveram aqui presentes, no âmbito dos seus países, ainda com as especificidades próprias dos seus países e dos seus mercados, têm sido capazes de implementar estratégias de combate a esta pandemia,
de manter as suas economias a funcionar, de manter um motor dos seus países a funcionar e de contribuírem de alguma forma para alguma felicidade dos seus concidadãos e das populações dos respectivos países nestes momentos difíceis. E, portanto, é com grande confiança que cada um dos países e das populações desses países podem realmente encarar este futuro imediato, porque, de facto, ao nível das comunicações, tudo está a ser feito para que elas se desenvolvam de uma forma capaz, de uma forma abrangente e de uma forma, sobretudo, resiliente e muito, muito sustentada, para que, de facto, as economias dos diferentes países possam rapidamente começar a responder a estes estímulos importantes e a reagir e tentarmos voltar a um mundo normal, diferente do normal anterior, mas que realmente também cheio ele de oportunidades. No que diz respeito à ICEP, vamos continuar a monitorizar essas oportunidades, a partilhá-las com os nossos membros, a ligar os nossos membros, para que possam todos e em conjunto dar resposta a essas oportunidades em prol dos países e dos seus concidadãos. Portanto, eu quero agradecer uma vez mais, em nome da direção da ICEP, a cada um dos palestrantes pelas magníficas intervenções que fizeram, que nos enriqueceram a todos. O tempo passou e nós continuávamos. Também agradecer a todos e a cada um das centenas de participantes que nos estão a ver e a ouvir e que colocaram imensas questões, muitas das quais respondidas, outras que vão ser agora, a seguir nos próximos dias, e que fizeram com que realmente esta conversa tenha sido uma conversa esplêndida, muito enriquecedora, muito construtiva, fonte de aprendizagem para todos e cada um de nós, e nós vamos continuar a fazer mensalmente estas conversas e convido-os a todos, os que estão a ouvir e a ouvir, a colocar já na sua agenda que no mês de julho temos encontro marcado, algo que julgo que, se não falha a memória, para o dia 15, com um novo tema, para continuarmos a conversar, a debater o setor e continuar a dar estas respostas que todos, mercados, clientes e consumidores, precisam de ouvir, no sentido de encarar com confiança estes tempos difíceis decorrentes desta pandemia sem precedentes à escala global. Quero agradecer mais uma vez a todos, muito obrigado e continuem a salvo e bem todos e as vossas famílias. Obrigado. Muito obrigado, Presidente Santana. Obrigado a todos os participantes e os palestrantes por estarem aqui presentes. Muito obrigado. 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 Muito Fiquem obrigado. em casa e quero, quando terminar esta sessão toda de debate, que todos estejam de boa saúde. Muito obrigado, igualmente. Igualmente. Obrigado a todos. Um grande abraço para todos e para todos os que nos estão a ver e a ouvir.